Meus irmãos, boa tarde, que a paz de Jesus envolva todos nós. Nós vamos agora nos preparar para iniciarmos a nossa reunião e convidamos a todos para podermos juntos fazermos a nossa prece. Elevemos o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, a equipe espiritual de Senhor Eurípedes Barçanufo. Queridos companheiros, nós nos encontramos aqui juntos a fim de estudarmos a doutrina do amor, da paz, a doutrina espírita, o cristianismo redivivo. Rogamos à equipe espiritual que nos assiste o amparo, para que possamos ser persistentes em nossos compromissos espirituais. Mestre amado, abençoa-nos por misericórdia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e que Deus seja louvado. Nós ouviremos agora do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, instruções dos Espíritos à vinda do Espírito de verdade. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho conclamar-lhes que elevem a resignação à altura das provas, que chorem, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão lhes enxugar as lágrimas. Obreiros, arai vosso campo. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor das vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio dos vossos pensamentos. E quando soar o instante do repouso, quando a trama cotidiana escapar das vossas mãos, e os olhos se fecharem à luz, sentireis eclodir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai, e vossos suores e misérias constituirão o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e o mais desprovido dentre vós será, talvez, o mais resplandecente. Em verdade vos declaro, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana, tal qual o vento remove a poeira, que o sopro dos espíritos vos dissipe as invejas contra os ricos do mundo, que são com frequência bastante miseráveis, porquanto mais perigosas são as provas deles que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para lançar-vos um dia livres e felizes no seio daquele que vos criou simples e ignorantes, para vos tornar perfeitos
e quer que vós mesmos burileis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Olha que leitura mais bonita, né? Às vezes a gente passa o Evangelho e quando a gente lê novamente, a gente fala assim, nossa, mas parece que eu nunca li essa leitura, né? Tão diferente. Então, um chamamento aí para nós, trabalhadores do Cristo, trabalhadores da casa espírita, para que possamos melhorar a nós mesmos e buscar esse aperfeiçoamento tão necessário nesse mundo de provas e expiações, a caminho da regeneração. Então, queremos dar boas-vindas a todos. Tivemos aí um mês de recesso, né? De descanso, mas agora vamos pegar firmes em nossos estudos, em nossos trabalhos. Vamos trabalhar com alegria. Deixa eu ver a carinha de vocês. Deixa eu ver quem tá, que eu tô vendo se tá todo mundo feliz. Tem ninguém aí assim cansado. Vitor, hoje você tá bem, né, Vitor? Hoje você tá bem, olha lá. Tem até Jesus atrás dele. Tô com Jesus aqui do meu lado. Jesus te fortaleceu, né, meu irmão? Tá legal. O povo trabalha demais, aí aparece na telinha cansado, né? Então vamos aí ficar firme naquilo que a gente tem que fazer, nos nossos estudos. Vamos lembrar que o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, ele foi fundado em 1951. Então tem um tempinho aí de fundação da nossa casa, né? E desde que ela foi fundada, não houve parada, não houve, assim, interrupção de atividades. Nós demos continuidade em todas as tarefas, em todos os momentos fáceis, momentos difíceis, a casa não parou de funcionar desde 1951. Quem é bom em matemática aí, faz a conta. Eu já fiz ela aqui antes, deu quanto? Vamos lá, um desafio a vocês. 70 anos. Aê, 70 anos, Ricardo, você foi bom na matemática. Foi bom Nós na fizemos calculadora. 70. Hã? Fui rápido na calculadora. Calculadora? Não. Nós Então, eu fui melhor que ele, Carla. Eu fiz de cabeça, só que eu falei, vocês não escutou. Você falou mentalmente? Porque é uma conta exata, né? 50, 20. Por aí, né? Foi mais ou menos assim que eu fiz aqui rapidinho com minhas meninas aqui, sabe? Mas 70 anos, nós fizemos aniversário no dia 20 de janeiro. E tem aqui alguém, né, que esteve presente a essa fundação, tá aqui. Vamos cuidar dela direitinho, porque é a única que tá aí no páreo, né, mãe? Não, tem outros, só porque não tá presente. Pois é, não tá presente, né? Então, a história viva do centro tá aqui, ó. Depois, se vocês quiserem perguntar numa outra oportunidade, vocês podem perguntar. A história tá aqui. Ela conta tudo para vocês, né? Então, tem aí, a casa não parou. E cada casa espírita, ela é formada no plano espiritual, né, gente? É uma atividade muito séria em que a espiritualidade amiga, antes da equipe encarnar, organiza com aqueles que irão reencarnar. Olha, vocês vai ter uma casa espírita, nós vamos preparar, vai ser assim, vai ser assado. Então, tudo é muito bem planejado. E a nossa casa não saiu, né, desse propósito, foi muito bem planejada também, como as demais. Então, quando nós falamos em fundação de casa espírita, nós estamos falando de grande responsabilidade. Nós estamos falando de trabalho sério diante de Jesus. Uma vez ouvindo uma entrevista com Hernani Santana, que é o autor do livro Universo e Vida, ele nos disse que nós éramos da Grey de Paulo de Tarso, que fazíamos parte da equipe de Paulo, e que o objetivo nosso era sair divulgando o Evangelho de Jesus. E para divulgarmos o Evangelho de Jesus, é necessário sabermos
estudarmos, não é? A gente precisa saber o que está fazendo. Então, o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, ele vem nesses anos todos desenvolvendo o gosto pelos estudos, levando a doutrina espírita a todos os corações, a todos aqueles que batem a porta. A formação do trabalhador. Não tem como formarmos trabalhadores sem estudo e sem prática. Então, nós precisamos iniciar os estudos para podermos realizar as nossas práticas mediúnicas, porque as práticas assistenciais, elas já iniciam. Ninguém dentro da casa espírita pode ficar parado. Nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar. E vamos pensar que nós estamos passando um momento sério, complicado, mas se a gente for ver no âmbito espiritual, é um momento de alegria para os espíritos, porque é um momento de transformação planetária. Quando nós nos comprometemos ou nós pedimos a reencarnação de estarmos aqui, nós já tínhamos a ideia do que seria a nossa existência atual. Então, é um momento de estudarmos bastante para podermos nos fortalecer e fortalecer aqueles que estão ao nosso redor, né? Aqueles que estão convivendo conosco. E agradecer intensamente a Deus a oportunidade bendita do trabalho no campo do bem. Nós estamos trabalhando, nós estamos envolvidos em luz, nós estamos envolvidos com a equipe espiritual de Eurípides. Olha que coisa, né? Eurípides Barçanufo nos amparando a todo instante. Os trabalhadores que nos precederam, que fundaram a casa, estão nos auxiliando constantemente. Então, nós não estamos sozinhos, nós não estamos à deriva, né? Jesus comanda esse barco do nosso planeta Terra, Ismael comanda o nosso barco chamado Brasil, e nós estamos caminhando. E Eurípides comanda o nosso barco, né? A nossa casa, a casa de Eurípides. Então, olha aí a proteção que a gente tem. Mas é necessário darmos o primeiro passo, o passo do esclarecimento, o passo do trabalho, o passo da reforma íntima, o passo da alegria, né? De olharmos com outro olhar o nosso irmão. Então, gente, é um convite para um início de semestre com bastante alegria. Muitas vezes a gente é questionado acerca do momento em que nós estamos vivendo, porque a casa espírita se tornou virtual. Tem como ser virtual e termos os mesmos sentimentos uns com os outros? Tem como ser virtual e trabalharmos da mesma forma em todas as áreas? Tem sim. Nós, com a experiência que nós tivemos esse 1 ano e meio, nós podemos perceber que tem sim. Nós estamos trabalhando desde a criança até o mais maduro. Em todas as áreas nós estamos trabalhando. O que vai valer agora é a nossa persistência. Porque se a gente não for persistente nem no presencial, o virtual vai ficar complicado. Mas se eu for persistente no virtual, o presencial vai estar fácil também. Então, gente, doutrina espírita ou atividades mediúnicas são atividades realizadas com pensamento, com sentimento, com energia. E é isso que a gente vai estar estudando na doutrina espírita. Nós vamos estar realizando os nossos cursos, que são cursos semestrais, aprendendo a lidar conosco mesmo, para a gente poder ir crescendo. Então, onde quer que a gente esteja, a gente pode estar realizando o trabalho da casa espírita. Nós aprendemos isso nessa época. Pensávamos que nunca poderia isso acontecer. Como trabalhar a evangelização infantil, né, Lenilda? Com esse tanto de criança.
Lenilda está trabalhando com os evangelizadores. Sim ou já não, Lenilda? trabalha muito. É muito, né? Muito. Mas tá indo, não tá, Lenilda? Graças a Deus. Tudo bem. Tem sala de aula, Lenilda? Tem sala de aula para todas as crianças, né? De 0 a 11 e 11 meses. Né? Os meninos estão assistindo aula, Lenilda? Eles estão assistindo, faz perguntas, né? Aulas diferenciadas. Gente, tem até dos Estados Unidos, né? Tem de todo lado. É internacional, amiga? Sim. Aí. Nós somos. Tá vendo, gente? Criança Londres, está tem de estudando. Londres, Carla. Tem de Londres. É. Caso sério. Gente, aí a gente fala assim, mas a criança, ela vai ficar na frente da tela ouvindo e vendo? Uai, ela não fica em frente à tela vendo e ouvindo os brinquedinhos, joguinhos, os usinhos delas? Elas vão ficar na frente da tela ouvindo Jesus, cantando as músicas de Jesus. E recebendo passe. Recebendo passe. Olha aí. E eles estão felicíssimos. Iniciamos hoje, né, Lenilda? Foi muito bom. Foi muito bom. Tem pouca criança não, viu, gente? É muita criança. É muita. Beleza. O jovem tá. O jovem é outro papo, né, Andréia? O jovem já gosta mesmo de internet, já sabe mexer. Foi o primeiro grupo a falar assim, não, nós vamos fazer o curso, a gente não vai parar e nós vamos estar trabalhando. Foi o jovem. E tá aí firme, não tá, Andréia? Ela só tá assim. Firme! Muito trabalho. Hoje a gente reiniciou também nossas atividades com muita empolgação, muita animação com a nossa equipe aí de instrutores junto, né? E aí, de aproveitar a palavra e já convidar todo mundo para estar conosco no nosso encontro de mocidades. Então, semana que vem, nosso próximo sábado, a gente vai dar segunda semana de trabalho, já vai ser com o encontro a partir das 14 horas. Tá? Depois eu vou pedir para os instrutores repassar o convitinho para vocês nos grupos de vocês. Né? Com estudo, prática assistencial, muita alegria cristã, muita animação, oficinas. Estamos aí, todo sábado firme com os nossos meninos. Aí os meninos fugiram não, né, Andréia? Tá tudo aí. Tá vendo, gente? Dá para fazer. Dá para fazer. Leni, tem campanha de esclarecimento, Chico Xavier, tem culto no lar. Como é que é esse negócio? Funcionou? Vamos lá que daqui a pouco o Ricardo me corta, hein? Jesus no Lar, estamos com o culto no lar online, com 2 vezes na semana, né? Nós temos o oferecimento no domingo e também o culto fixo. Quem quiser entrar, depois a gente manda aí o link. Na quinta, é um socorro espiritual, muitos de vocês aí já participaram. E a caravana Chico, e a campanha de esclarecimento Chico Xavier, eu vou deixar aí com esclarecimento, né? Esclarecimento tomou conta aí da Chico Xavier, né? Tá? Aí nós estamos com a divulgação com a caravana Jesus no Lar. Ok. Então, Ricardo, está funcionando a Chico Xavier? Está funcionando, cara. A reunião pública na terça-feira, na verdade, segunda-feira, a implantação, né, do culto do Evangelho no Lar. E tem na terça-feira a reunião pública, né? A gente sempre está mandando o link para todos, postando nas páginas da Casa Espírita. E agora retornando com a Escola de Estudos Espíritas e aos domingos a campanha de esclarecimento Chico Xavier, né, que empresta livros, né? Aborda as pessoas pelo WhatsApp, né, faz ligação de voz e oferece o livro e depois faz o empréstimo, né, entrega na casa da pessoa. Muito bem! Ô, Vitor, e campanha de fraternidade Alta de Souza? Tia Carla, nós estamos funcionando a todo vapor na campanha de Fraternidade Alta de Souza. A gente está fazendo a campanha semipresencial. Nós ligamos pelo WhatsApp, perguntamos se a pessoa quer colaborar e no outro domingo a gente vai com todos os protocolos na casa da pessoa e recolhe o alimento e entrega a mensagem. Estamos bombando aí na campanha e estamos mandando o link todo domingo. O pessoal
só não vai porque não quer, mas nós estamos lá firme. Isso é uma música, hein? Isso pareceu uma música antiga. Muito bem, é isso aí. Então, gente, vocês estão vendo? Já falou que curso está funcionando, reunião pública está funcionando, criança está funcionando, J está funcionando, atividade mediúnica está funcionando, tem grupos de vibração. Luiz faz parte do grupo de vibração da segunda. Luiz está aí? Luiz Pérez? Ou eu não enxergo vocês todos. A Sônia, a Graça. Alguém quer falar aí para mim? Senão eu falo. Ih, sou eu mesmo. O povo fica com vergonha. Nós estamos funcionando, os médiuns estão trabalhando sim. Estão trabalhando sim. Na segunda, na terça, na quarta, no sábado, tratamento do adulto, tratamento da criança, né? Então tem atividade. Tratamento infanto-juvenil, não é só da criança, né? O infanto-juvenil. Então tem muita atividade, tá tudo funcionando, gente. Às vezes, vocês falam, ah, não, mas a gente precisava estar lá dentro do centro. Aí, lógico que a gente queria estar dentro do centro. Aí é tudo de bom. Mas a gente vai deixar de funcionar, de trabalhar, porque a gente não está lá? Nós vamos trabalhar. Nós vamos continuar o trabalho. André vai fazer um encontro de jovens. Nós, esse semestre, temos um encontro fraterno. Então, assim, tem muita coisa. Dá para fazer, gente. Não vamos ficar desanimados. Vamos nos animar. Porque quando a gente conecta com Jesus, Ele está presente junto a nós. Não tem como a gente ficar ruim. Vamos conectar com Ele. Vamos trabalhar, porque quando a gente pega a tarefa na casa espírita, a gente não tem nem tempo. A gente começa assim, nossa, eu preciso de mais um tempo, porque eu tenho que ler o livro de férias. Teve um tal de um livro de férias aí que o negócio pegou, né? Eu fiquei sabendo. Mas tudo vai dar jeito. Porque a gente não tem tempo, tá todo mundo correndo nas campanhas, Chico Xavier, Alta de Souza, esclarecimento de cá, culto de lá, e tá funcionando. E outra coisa, hein? Lar de Idosos funcionou o culto nesse 1 ano e meio. Nós funcionamos o culto no Lar de Idosos através do computador. Vocês acham que as vovós não ficaram conectadas? Estão todas conectadas na internet. Nós fazemos o culto com elas através dessa plataforma aqui, igualzinho que a gente está aqui falando, da mesma forma. E elas falam do Evangelho, elas falam uma das outras, elas aprontam, mas elas participam do Evangelho. É muito bom, né? Então, o que a gente quer dizer a vocês é que estamos muito felizes com o retorno de todos. Tem muitos companheiros ainda que estão por chegar. Temos companheiros também de outras localidades que estão fazendo curso. O Ricardo vai estar aí passando isso para a gente. Tivemos aí numa faixa de 60 inscrições, o Ricardo, para... 80. Hã? Tivemos 80 inscrições para o curso Conheço o Espiritismo. 80 inscrições, né? Então, assim, estamos atingindo... Fazemos parte da equipe de Paulo de Tarso, estamos divulgando o Evangelho e precisamos arregaçar as nossas mangas e não ficar lamentando. Ai, tô cansada. Ai, esse negócio de tela, cansa. Cansa não, gente, vamos embora, vamos trabalhar. É o futuro. Diz que lá no plano espiritual ele já estava trabalhando com essa telinha há muito tempo. A Lemir fala isso para nós. Né? O André Luiz já sabia desse negócio de computadores, já conversavam lá. Então, nós estamos igualzinho eles agora. Eles já devem estar bem mais na frente, né? Nós conseguimos chegar lá no nosso lar, como eles faziam. Então, eles já estão lá na frente. Mas é o nosso futuro, é isso aí. Lógico que nós vamos voltar, nós vamos abraçar, nós vamos reencontrar, mas nós não vamos parar mais com essa tela, porque a gente precisa atingir aquele que está longe. Né? Aquele que está longe, às vezes na cidade onde ele mora não tem casa espírita e a gente precisa estar levando o Evangelho de Jesus para esse pessoal. Então sejam todos bem-vindos.
É uma felicidade enorme a presença de todos vocês aqui. Nesse momento, eu passo a palavra para o nosso anfitrião. Se ele quiser... Falta 3 minutos. O que você quer que eu faça? Podemos adiantar o slide, né, para apresentar o pessoal à Escola de Estudos Espíritas e falar para o pessoal que realmente, né, nós tivemos uma abrangência maior do que no presencial, né? Essa quantidade de inscritos, ela é inédita para nós, é uma marca que nós atingimos nessa modalidade agora online, né? Porque a casa está funcionando, né? E os estudos estão aí, oportunidade de aprendizado. Eu vou só compartilhar aqui agora meu slide para a gente iniciar a apresentação do programa, né? Do programa da Metodologia Alta de Souza da Escola de Estudos Espíritas. Tá dando para ver aí, Carla? Vai abrir, já. Agora deu. Beleza. Pessoal, esse momento, ele é um momento de apresentarmos, né, a nossa Escola de Estudos Espíritas, e não é um momento de tirar dúvidas, porque o pessoal que está chegando agora vai ter esse mesmo momento com o instrutor do curso Conheça o Espiritismo, que é o Donizete, né? Então, lá ele vai apresentar novamente para vocês esses detalhes, porque aqui nós não aprofundaremos, e aí vocês poderão lá tirar as suas dúvidas, que são normais para quem está chegando agora, né? Porque nós temos realmente uma escola, né? Uma escola muito bem estruturada de estudos espíritas, né? Como nós podemos ver aí, nós estudamos pautado no Evangelho de Jesus, nas obras básicas de Allan Kardec, né? Então, essa imagem reflete Jesus batendo a nossa porta, nos convidando, né? Joana de Ângeles diz no livro Vida Feliz que nós devemos selecionar as nossas companhias, porque os maus companheiros tornam-se presenças inconvenientes na tua vida e perturbam a nossa marcha. E muitas vezes Jesus está nos buscando, está nos procurando, está batendo a nossa porta. E a gente troca Jesus por algumas companhias que perturbam a nossa marcha, né? Então ele nos busca constantemente através da sintonia. E a Escola de Estudos Espíritas, estudando o Evangelho de Jesus e o Consolador Prometido, que é o Espiritismo, é um convite de Jesus, né? Por que não? E aqui nós trouxemos uma reflexão de Humberto de Campos, que ela é uma reflexão muito importante para nós, né? Nos momentos que estamos vivendo, nos momentos onde nós precisamos ter a coragem da fé, né? Assumir a nossa fé, ter as nossas obras. Então, no livro Contos e Apolo, de Humberto de Campos, lá no último capítulo da obra, intitulado Nos Domínios da Sombra, conta-nos o autor que houve uma reunião em um local do mundo espiritual inferior, onde os espíritos das sombras planejavam o que faria para enfraquecer e destruir a doutrina cristã, sobretudo o espiritismo. Estava ganhando força, progredindo rápido, fazendo as pessoas raciocinarem menos superficialmente. Então, o Espiritismo faz as pessoas entregar aos livros nobres, né? A caridade, a compaixão, iluminando a paisagem social do mundo. Por isso, todas as atividades da sombra, elas estão ameaçadas com o Espiritismo, não é? Então, existia lá um líder que ouvia de cada conselheiro o plano para destruir o Espiritismo. O pessoal está com algum problema para assistir a apresentação aí? Está dando certo? Alguém quer falar? Parece que tem alguém que não está conseguindo ver a apresentação, Ricardo. Quem tiver no celular, vira o celular na horizontal. Pode ser que ajude, tá? Ou às vezes é até um problema no dispositivo mesmo, porque parece que a maioria está vendo, né? Positivo, a maioria está vendo aqui, Ricardo. Beleza, obrigado, Vitor. Bom, então, tinha um líder lá nesse mundo espiritual inferior que ele estava fazendo uma reunião, né? Ele estava reunido ali com a assembleia, tinham os seus conselheiros, os representantes ali de cada grupo,
e ele queria ouvir a opinião desses conselheiros, né? O que fazer para destruir essa doutrina que está iluminando as consciências, que está iluminando as pessoas, livrando as pessoas da ignorância, mudando a paisagem do mundo, né? E olha que interessante, né? O primeiro a falar foi a incredulidade, né? O representante lá dos inimigos do bem foi o primeiro a falar, ele representava a incredulidade. Ele disse o seguinte: procuremos veicular a crença de que Deus não existe e de que as criaturas viventes estão entregues a forças cruéis e fatais da natureza. E aí o líder, né, o maioral, falou que esse argumento não serve. Quanto mais avançamos nos trilhos da inteligência, mais reconhece o homem a paternidade de Deus, sendo atraído inelutavelmente para a fé ardente e pura. E aí pediu a palavra, a vaidade. O representante da vaidade falou: vamos espalhar a notícia de que Jesus nada tem a ver com o espiritismo, que as manifestações dos desencarnados se resumem num caso fisiológico, pura física, né? Para as conclusões da ciência. E desnorteando os profitentes da renovadora doutrina, faremos com que gozem a vida no mundo, como melhor lhes pareça, sem qualquer obrigação para com o Evangelho. E assim serão colhidos no túmulo, com as mesmas lacunas morais que trouxeram no berço. E aí o líder falou: sim, essa ilusão ela já foi muito importante. Contudo, milhares de pessoas despertando para a verdade, na certeza de que a porta do sepulcro não se abririam para os vivos da terra sem a intervenção de Jesus. Aqui ele está fazendo referência aos espíritos de luz, né? A pleiade do espírito de verdade, aos desencarnados que nos trazem as verdades espirituais e clareiam a nossa consciência. E aí, a palavra está com o representante da discórdia. Não está satisfeito ainda o líder ali dos inimigos do bem. Então, o representante da discórdia disse: sabemos que a força dos espíritas nasce das reuniões em que se congregam para a oração e para o aprendizado na vida espiritual, e nas quais tomam contato com os mensageiros da luz. Assim sendo, separá-los-emos uns dos outros com o invisível bastão da maledicência. Chamaremos em nosso auxílio os polemistas, discutidores, carregadores de lixo social, os fiscais do próximo, examinadores de consciências alheias, para que seus templos se povoem de feridas e mágoas incuráveis. E assim os irmãos em Cristo saberão detestar-se uns aos outros, com sorriso nos lábios, inutilizando-se para as obras do bem. E aí o líder diz que isso é até medida louvável. Contudo, necessitamos de providência de efeito mais profundo. Porque sempre aparece um dia em que as brigas e os desacordos terminam com os remédios da humildade e com o socorro da oração. E aí pede a palavra a desordem. Faremos que o horário das reuniões coincida com o lançamento de filmes especiais ou com festividades domésticas de data fixa, né? Os jogos de futebol, campeonatos. Organizaremos dificuldade para as conduções e atrairemos visitas afetuosas que cheguem no momento exato da saída para os cultos espíritas cristãos. Tumultuaremos o ambiente nos lares, escondendo chapéus e bolsas, carteiras e chaves, para que os crentes se tomem de mau humor, desistindo do serviço espiritual, desacreditando a própria fé. Né? Quem nunca passou por isso? Né? E até no online, às vezes o celular trava, a internet cai, o computador não liga, e o momento de manter a calma, né? O momento de conectar a sintonia com Deus, principalmente para quem é médium, né, de efeitos físicos aí. Porque se a gente está falando de dispositivos eletrônicos, nós estamos falando de eletricidade sendo conduzida, né? Então, se o médium ele se desespera, fica ansioso, ele vai até atrapalhar realmente o funcionamento dos dispositivos. Porque, sendo um médium de efeitos físicos, tem que manter a mente, o pensamento elevado, a calma. Se por acaso ficou de fora de uma reunião, faz a prece, sintoniza com os espíritos que estão conduzindo aquela reunião, que você receberá da mesma forma. E aí o líder fala que isso sim é precioso, né? Mas é um trabalho de rotina, que não pode ser menosprezado. Entretanto, carecemos de recursos diferentes. E aí veio a dúvida, né? As reuniões referidas são sempre mais valiosas com o auxílio de médios competentes.
Buscaremos desalentá-los e dispersá-los, penetrando a onda mental em que se comunicam com os benfeitores celestes, fazendo-lhes crer que a palavra do além resulta em um engano deles próprios, obrigando-os a se sentirem mentirosos, palhaços, embusteiros, mistificadores, sem qualquer confiança em si mesmo, para que as assembleias se vejam incapazes e desmoralizadas. O líder, então, diz que, indiscutivelmente, o combate aos médiuns não pode esmorecer. Entretanto, precisamos de providência mais viva, mais penetrante. E aí veio, né, a brilhante ideia ali para aquela turma presente, o representante da preguiça. Ele diz, ilustre chefe, creio que a melhor medida será recordar ao pensamento de todos os membros das agremiações espíritas que Deus existe, que Jesus é o guia da humanidade, que a alma é imortal, que a justiça divina é indefectível, que a reencarnação é uma verdade inconteste e que a oração é uma escada solar, reunindo a terra ao céu. Soberano das sombras, porém, entre o espanto e a ira, cortou-lhe a palavra, exclamando: onde pretende chegar com semelhantes afirmações? O comandante dos exércitos preguiçosos acrescentou sem perturbar-se: sim, diremos que o Espiritismo com Jesus, pedindo às almas encarnadas para que se regenerem, buscando conhecimento superior e servindo a caridade, é de fato o roteiro da luz, mas que há tempo bastante para a redenção, que ninguém precisa incomodar-se, que as realizações edificantes não efetuadas numa existência podem ser atendidas em outras, que tudo deve permanecer agora como está, no íntimo de cada criatura na carne, para vermos como ficarão depois da morte. Que a liberdade do Senhor é incomensurável e que todos os serviços e reformas da consciência marcados para hoje podem ser transferidos para amanhã. Desse modo, tanto valem viver no Espiritismo como fora dele, com fé ou sem fé, porque o salário da inutilidade sempre será o mesmo. E o rei da sombra sorriu, feliz, e concordou. Até que enfim descobrimos a solução. Então, o argumento do astucioso, né, condutor das falanges, da inércia, havia vencido. É por isso que o apóstolo Paulo diz no Evangelho que aquele que deixa de fazer o bem está fazendo o mal. A inércia é um caminho sugerido pelas trevas para desviarmos de nossa evolução ascendente em direção a Deus. Então, tudo que eles querem é que fiquemos em cima do muro, com medo de assumir responsabilidades, ou ainda pior, né? Assumir responsabilidade e não cumprir, né? Então, passemos aqui a uma mensagem importantíssima de Dr. Bezerra. No livro Seara Bendita, ele fala sobre que o Espiritismo teria 3 períodos, né? 3 ciclos. Então, ele inicia essa mensagem dizendo que o primeiro período ali do Espiritismo constituiu a fase da consagração, das origens, das bases que se assentam à doutrina, no que iria conferir a legitimidade, né, posteriormente. Codificação, Kardec, as mesas girantes. O segundo período representou o tempo da proliferação, né? Como a Carla disse, a divulgação, né? O pessoal ouvindo falar, conhecendo os centros espíritas. Já o terceiro período, ao qual tudo indica que estamos vivendo, esse novo tempo deverá conduzir a efeitos salutares à nossa coletividade espírita, criando entre nós, seus adeptos, um período da atitude. O velho discurso sem prática deverá ser substituído por efetiva renovação. O núcleo espiritista deve sair do patamar de templo de crenças e assumir sua feição de escola capacitadora de virtudes e formação do homem do bem. É o que estamos fazendo, né? A escola capacitadora de virtudes. O Espiritismo ele atua na base mais profunda do ser, que é a sua alma. É a base de qualquer renovação. A alma regenerada com Jesus, a alma regenerada no Evangelho,
ela está pronta para qualquer desafio. Então, todos, né, os problemas que nós temos no mundo seriam resolvidos se fossem na base, na alma, no espírito. Esse é o foco do Espiritismo. Eu ouvi uma palestra de Divaldo Franco recentemente, em uma das suas lives, né, na própria página da Maçã do Caminho. Então, ele diz que após mais de 2000 anos que Jesus nos trouxe o Evangelho, mais de 150 anos da revelação espírita, que é o Consolador que Jesus promete nos enviar, né, para nos ensinar todas as coisas, que nós perdemos, então, o direito de errar. Porque nós não podemos mais alegar que somos desconhecedores das leis de Deus. Nós podemos errar com uma condição, tentando acertar. Ou seja, nos esforçando para fazer o certo. Porque ainda somos imperfeitos, né, e suscetíveis ao erro. Mas o erro por maldade, ou o erro por menosprezar as leis de Deus, nós perdemos esse direito. Muitos espíritos estão sendo conduzidos a outros planetas, né, em estados primitivos, que está mais em condição com a sua vibração, porque a Terra está evoluindo. E aquele que não quer evoluir junto com a Terra, ele compulsoriamente vai evoluir em outros planetas que estejam de acordo com a sua sintonia. Então, depois de tanto tempo da mensagem de Jesus, com tanto investimento espiritual, sobretudo no Brasil, nós perdemos o direito de errar, o erro por maldade, o erro por menosprezar simplesmente. Eu sou assim mesmo, né? Não quero melhorar, não, me deixa. Então, nós precisamos, sim, buscar a nossa melhoria. Erros acontecerão, somos imperfeitos, mas tentando acertar. Então, Desejo Mereça nos sugere a escola. Vamos falar agora da nossa escola de estudos espíritas. Então, nós temos 3 momentos na nossa escola de estudos espíritas, né? Que é o programa da Reforma Íntima, que o Vitor vai explicar logo após essa apresentação, 30 minutos, das 17h30 às 18 horas. E nós temos o núcleo comum e o núcleo diversificado no caso de alguns institutos. Mas no ciclo introdutório, que é o curso Noções Básicas, Nosso Lar, Passo e Corrente, vocês têm um curso, seja do Noções Básicas, do Nosso Lar, do Passo e do Corrente, nesses 2 momentos de 45 minutos. Então, não tem essa divisão. Essa divisão ela é mais para institutos que estejam estudando, né, que estejam num curso que tem as 2 partes. Então, vai das 18 às 18h45 e 18h45, encerrando às 19h30. Né? Então, todos os cursos encerram, tem um horário para encerrar às 19h30. Tanto quanto possível, qualquer obrigação a cumprir, esteja presente, pelo menos 10 minutos antes, no lugar do compromisso que você deve atender. Até mesmo online, né? Para evitar aqueles imprevistos. Essa reunião, por exemplo, foi aberta às 17 horas, mesmo estando marcada para 17h30. Guilherme ficou cantando para receber vocês, é a alegria cristã, esse é o papel, para que nós possamos contornar, antes do início, as dificuldades com a conexão, os problemas que possam vir. Né? Então, vamos aproveitar para chegar antes e evitar problemas, evitar dificuldades, né? E sempre que possível, informar que está com problema, tentar que alguém te ajude, te auxilie. Então, nós temos aqui a duração dos cursos. Aulas são semanais, duração de 120 minutos, sendo os cursos constituídos de 21 a 22 aulas curriculares, assim organizadas. Então, nós temos a aula inaugural, que é essa aula que estamos tendo hoje, 14 aulas teóricas daqui para frente, sempre nos sábados. Quando é possível, nós temos até 3 aulas especiais, porque quando possível, porque às vezes o semestre não tem sábado suficiente. E nós vamos ter uma aula de encerramento, né, depois dessas 14 aulas teóricas. E temos também 2 ou 3 aulas de práticas existenciais que vamos falar no último slide. Então, aqui também eu não vou me aprofundar muito, porque cada um de vocês que estão aqui hoje estão matriculados em algum desses cursos. Então, cabe ao instrutor aprofundar com vocês
nesses cursos, nesses temas, né, que serão abordados. Mas eu trouxe aqui o panorama geral para vocês se situarem. Quem está chegando hoje, inicia aqui no curso Noções Básicas de Doutrina Espírita, né, ou Conheço o Espiritismo. São 6 meses de estudo. Logo após, aos aprovados, vamos mostrar os critérios no próximo slide, o curso Nosso Lar, né? São também 6 meses. Depois o curso Passe, da mesma duração, e o curso Corrente. Então, são 2 anos de ciclo introdutório, né? Nós chamamos esses cursos de ciclo introdutório, que são ali os cursos base, fundamentais para que nós possamos passar para o instituto, os institutos que são os pilares da casa. Os institutos, sim, é onde os trabalhadores da casa estão inseridos, né? É o que faz a casa funcionar, é o que movimenta a casa. Então, o ciclo de especialização, ele representa um método no campo teórico e prático do processo educacional. Ele visa dar aplicação à proposta pedagógica de formação de trabalhadores no centro espírita. Cada instituto tem um núcleo de trabalho e, ao você se integrar nesse ciclo de especialização, o trabalhador poderá concomitantemente participar da escola de médiuns, né? Então, a mediunidade é um instituto comum a todos os outros, né? Todos os outros que estão aqui trabalhando nesses institutos também trabalham no Instituto da Mediunidade. Então, como eu disse, não vamos aprofundar, porque isso aí é a tarefa de cada instrutor, apresentar a vocês aí nos cursos que vai durar o semestre inteiro. Horário, frequência e critério de aprovação na Escola de Estudos Espíritas. Serão aprovados e promovidos para o curso subsequente os alunos que alcançarem frequência regular nas aulas, com o máximo de 3 faltas. Nós temos um sistema em nuvem, que funciona online, que registra a presença de cada um de vocês. Através desse sistema é possível calcular se a pessoa esteve presente, né, em pelo menos 11 das 14 aulas. Se extrapolar mais que 3 faltas, ele é convidado a repetir o curso. Porque se o curso acontece uma vez por semana, se você perde 3 aulas, você perdeu quase um mês de conteúdo. É muita coisa. Então, uma sugestão aqui do livro Memória de Suicida: quando reprovados, repetiríamos a experiência até concordar plenamente o tema com a verdade que esposávamos, né? Através da estrutura de repetição, nós vamos aprendendo o conteúdo que está sendo abordado. Nós temos também, como a Escola de Estudos Espíritas alia a prática e a teoria, nós temos também as práticas assistenciais, né, de cada um desses cursos. Então, se nós estamos no curso Noções Básicas de Doutrina Espírita, e o instrutor vai passar isso para vocês depois, como participar, é preciso ter 2 práticas da campanha de Fraternidade Alta de Souza, que, como o Vitor disse, está funcionando a todo vapor, mesmo online. O curso Nosso Lar tem 2 práticas de entrega de cesta, né? Porque desde o início da pandemia, a nossa Casa Espírita tem cumprido com a entrega das cestas às famílias assistidas. O curso Passe tem 2 práticas de culto no lar, né? Participar da implantação do culto no lar, e uma entrega das cestas. Acontece uma vez por mês essa entrega das cestas. E o curso Corrente tem 2 práticas de participação na vibração, em alguma vibração da casa, porque nós temos o momento da vibração. Temos também a vibração do movimento Concafras, né, que vibra pelo mundo, pelos adoentados, e uma prática de culto no lar. Então, o instrutor vai estar passando para vocês que também é muito importante participar dessas práticas assistenciais durante o curso. Que dia? Será marcado pelo instrutor durante o semestre. Mas isso também é critério de aprovação na Escola de Estudos Espíritas. Então, André Luiz diz que todos os medicamentos são valiosos na farmácia da vida, mas o trabalho é o remédio que oferece complemento a todos eles. Quem trabalha encontra meios de esclarecer, mas não tem tempo de discutir.
O sucesso quase sempre se forma com a parte de ideal e 99 parte de suor na ação que o realiza, né? Então, André Luiz está nos dizendo aqui que a boca que fala, que discute muitas ideias, seria mais útil se fosse aquela mão que trabalha, aquela pessoa que realiza, aquela pessoa que faz, porque o trabalho também é esperança de dias melhores. O trabalho também é acreditar em Deus, é trabalhar na obra do Cristo. O trabalho que vai nos salvar. Né? Já dizia Mãe Zeferina, no trabalho está a solução. Ok? Então seria realmente só um panorama geral, né? Seria só mostrar para vocês o funcionamento da Escola dos Estudos Espíritas. O Donizete vai apresentar novamente todos esses conceitos. Hoje mesmo teremos no último momento uma divisão por salas. É por isso que foi solicitado que cada um entrasse com o nome, né, e o curso, para facilitar no momento do ensalamento. Se você não colocou, será perguntado no momento certo de ensalar, será perguntado de qual curso você é, se você não colocou no nome, né? Porque vai ter um momento que você terá os últimos 30 minutos com o instrutor de cada um desses cursos. Ok? Vou passar agora, então, a palavra para o Vitor, que vai apresentar para nós o Programa da Reforma Íntima. Pessoas, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações agora e sempre. Nós vamos dar continuidade na fala. Vamos projetar um slide. Aí vocês me contem se vai aparecer para todo mundo aí agora. Só um minutinho. Tá todo mundo enxergando? Estou vendo. Beleza. Pessoal, então nós vamos falar da reforma íntima. E para iniciar a nossa fala, nós gostaríamos de lembrar de uma história do Chico Xavier. Conta-se que certa vez, alguns estudiosos do Evangelho foram até Uberaba e buscaram Chico para dizer a ele que eles estavam um pouco incomodados, porque eles estudaram bastante o Evangelho e chegaram à conclusão de que o Evangelho, segundo o Espiritismo, estava ultrapassado. Falaram para o Chico: olha para você ver, Chico, falando de duelo no Evangelho. Hoje nem existe mais, é muito raro os duelos. Essas lições aqui estão ficando para trás. E o Chico, muito educado, falou: olha, meus irmãos, eu entendo o ponto de vista de vocês, mas Emmanuel está aqui e pede para lhes falar que o Evangelho somente estará ultrapassado quando toda a humanidade conseguir praticar as lições que estão dentro dele. E por que nós estamos contando essa história? Porque para quem está chegando agora, esse tema da reforma íntima é novo. Mas para a maioria de nós, que já é velho aqui na casa, esse tema é repetitivo. Afinal de contas, toda a aula inaugural nós falamos da reforma íntima. Todos os dias do curso nós trabalhamos a reforma íntima. Mas é justamente o que nos lembrou Emmanuel. Somente quando conseguirmos, de fato, aplicar a reforma íntima em nossas vidas, é que esse tema começará a ser repetitivo. Mas enquanto isso não acontece, é muito importante nós estarmos sempre relembrando, sempre dando valor para a reforma íntima. E para adentrar esse tema da reforma íntima, nós queremos trazer um questionamento que é muito comum. Poderíamos dizer que muitas pessoas buscam a casa espírita, buscam os cursos com esse questionamento, que é o seguinte: como mudar? Como eu faço para mudar? É possível? Se é possível, como fazer? Como aplicar essa reforma íntima em nossas vidas? Não seria esse, talvez, o grande questionamento que todos nós fazemos? Como ser melhor? Como ser um cristão? Como vencer os vícios? Como fazer? E para responder a esses questionamentos, nós vamos recorrer a Kardec e aos espíritos que coordenaram a codificação aqui na Terra. Vamos
no Livro dos Espíritos para entender como realizar essa reforma íntima, como fazer de fato essa mudança em nossas vidas. Então vamos lá. Colocamos aqui uma pergunta que é bem tradicional, que provavelmente já lemos, já estudamos até. É a pergunta 909. Vejam o que Kardec pergunta. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Uma pergunta muito interessante. E a resposta: sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforço. Quando a gente lê essa resposta, parece que o espírito que respondeu não encarnou, porque ele está dizendo que é muito fácil mudar, que é preciso de um esforço muito insignificante. E às vezes a gente fica sem entender. Mas como assim um esforço insignificante? Porque quem de nós quer sofrer? Ninguém aqui quer sofrer. Ninguém quer ser infeliz. Ninguém quer passar por dificuldades. Mas ele está dizendo para nós que basta ter vontade, que o esforço é insignificante. Como então entender essa questão? E Kardec, que era um homem muito prático, ele era um cientista. Ele gostava de coisas práticas, de metodologia, de passo a passo, de testes. Ele pergunta, justamente nesse mesmo sentido que a gente está colocando, 10 perguntas adiante, na 919. Porque ele fala assim: olha, é fácil mudar, precisa de um esforço muito insignificante se tiver vontade, então como fazer? Qual é o meio prático? Então ele pergunta isso aos espíritos na questão 919. Vejamos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Resposta de Santo Agostinho, gente. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E Kardec, ainda em busca da prática, insiste na questão letra A. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E os espíritos não se negam a responder. Santo Agostinho dá um testemunho. Ele conta como ele fez. Naquela famosa mensagem que nós temos acesso todos os dias na nossa agenda da Reforma Íntima, onde ele vai falar: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Santo Agostinho fazia um checklist diário. E aqui está a chave para a gente entender aquela questão lá atrás do esforço insignificante. Porque, pessoal, o que a maioria de nós faz? Nos propomos um checklist no final do ano. Às vezes, no dia 31 de dezembro, a gente faz um checklist e coloca assim: na hora que virar o ano, eu quero mudar. E colocamos nesse checklist metas mirabolantes. Metas que dificilmente serão atingidas tão rápido. E aí, a gente acha que é impossível a mudança. Agora, o que Santo Agostinho propõe para nós? Uma mudança diária, um checklist diário. E essa é a questão, porque um checklist diário, metas diárias pequenas ali do dia, realmente exige um esforço muito pequeno. É um esforço pequeno. Esse é o grande segredo. É a reforma íntima diária. São pequenas metas, não são grandes. Porque nós não conseguimos mudar muito de um dia para o outro. É impossível. E os atletas, por exemplo, têm essa mentalidade. Se a gente olhar para um atleta que, por exemplo, está começando hoje na natação, ele sabe que se um dia ele quiser chegar no pódio, se ele quiser ser um César Cielo, um Michael Phelps, ele precisa de quê? De treino. E ele não acha que ele vai conseguir isso amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Vai ser um esforço de 10, 15 anos. E o atleta, ele tem essa mentalidade de que ele precisa desenvolver uma coisa a cada dia, aumentar um segundo, ser um segundo mais rápido, melhorar a braçada, dia
a dia. E nós temos que trazer essa mentalidade para nós. É isso que os Espíritos querem nos dizer, que a reforma íntima, ela não exige um esforço tão grande quando é feita diariamente, um passo por vez, uma coisa de cada vez. O problema está em ter essa disciplina de realizar esse esforço diário, pequeno e contínuo, para lá na frente, aí de fato, a gente ter grandes resultados, né? Às vezes a gente não vai ter o resultado que a gente tanto quer nessa semana, mas daqui 4 meses, talvez, um ano, a gente muda muito se tivermos essa constância. E esse é o ponto da reforma íntima. E o Emmanuel também faz um alerta quando vai abordar essa temática. Ele diz o seguinte, que às vezes quando nos propomos a fazer essa reforma íntima diária, nós temos a tendência de nos comparar aos outros. E quando fazemos isso, diz a psicologia, que nós sempre sofremos. Quando nos comparamos com os outros, sofremos. Porque na nossa visão infantil, nós só nos comparamos com aqueles que julgamos ser melhores do que nós. Então eu me comparo com aquele que, ao meu ver, é mais inteligente que eu, é mais bonito, tem mais dinheiro e é até melhor que eu às vezes, em alguns aspectos. E quando fazemos isso, nos jogamos para baixo e colocamos uma trava na nossa cabeça, porque pensamos assim: olha, se eu não tô no ponto do fulano, então eu não consigo fazer, eu não vou fazer. Eu não tô no nível dele, então não tem condição de fazer. Então larga isso. Mas não é assim, né? O Rossandro fala sobre isso numa palestra, ele diz que as pessoas vão no consultório dele e dizem assim: nossa, eu quero vencer o meu trauma, trauma de relacionamento, trauma de altura, trauma de um bicho. E as pessoas acham que elas vão fazer uma sessão de terapia, vencer esse trauma e depois passarem pela experiência, mas não é assim, porque vai ser possível vencer esse trauma justamente fazendo aquilo que se tem medo, né? Se eu tenho trauma com relacionamento, eu vou lá, faço uma sessão ou várias sessões do psiquiatra e depois eu vou me relacionar? Não é assim. É me relacionando que eu vou quebrar esse trauma. Como todo mundo, que eu vou, às vezes, ser traído, abandonado, passar por maus experiências, mas eu vou crescer com isso. Eu vou me tornar mais forte. E é isso que Jesus quer de nós, pessoal. Jesus não quer que nós estejamos prontos para começar o trabalho, as atividades. Não. Ele quer que, começando as atividades e os trabalhos, nós nos transformemos. É fazendo, é estudando, é nos dedicando, é que nós vamos nos transformar. Não tem outra forma. Então, não pensemos assim. Não nos comparemos e não pensemos que nós somos muito ruins, porque é fazendo, é dando o primeiro passo que Jesus dá o segundo, conosco. Colocamos aqui também um ponto importante da reforma íntima, que está lá no livro Pensamento e Vida, onde Emmanuel vai dizer: todos os círculos de existência, para se adaptarem aos processos de educação, necessitam do hábito, porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas. Então, é refazer, 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 para um dia aquilo se tornar automático. É trocar hábitos ruins por hábitos bons. Porque para construir os maus hábitos, pessoal, também exige o esforço da nossa parte. Às vezes a gente pensa que não. Mas aquela pessoa que é obesa, ela tem que comer mal todos os dias durante muitos anos para ela se tornar obesa. Aquela pessoa que é preguiçosa, ela tem que começar a parar de fazer as coisas, aí postergando, postergando, para ter o hábito da preguiça. Então é necessário um esforço para adquirir um mau hábito, assim como é necessário um esforço para adquirir um bom hábito. E tem um estudo também interessante, que quando eles foram estudar os grandes nomes da humanidade, os grandes pensadores, intelectuais, eles perceberam o seguinte, que pessoas comuns, de cada 10 tentativas, erram 5. De cada 10, erram 5 e acertam 5. E as pessoas que
são destaque, pessoas incomuns, diferenciadas. De cada 10 tentativas, elas erram 8. Erram 8. Então, olha, porque na lógica parece que seria o contrário, né? As pessoas que são normais errariam mais, e as que são diferenciadas errariam menos, mas não. As pessoas diferenciadas, destaques, erram mais. E o que é a questão aqui? Porque elas não enxergam no erro a culpa, elas não se culpam pelo erro. Pelo contrário, cada vez que elas erram, elas sabem que estão mais perto de alcançar o resultado. Elas não desistem, elas persistem até conseguirem. Tem aquela história que é bem conhecida, mas que retrata isso que nós estamos dizendo, que é a história do Thomas Edison, o inventor da luz, da lâmpada elétrica. Ele já estava na milésima tentativa, milésima. E um colega de trabalho chegou para ele e falou assim: olha, abandone isso aí, meu amigo. Você já tentou 1000 vezes, você não vai conseguir mais. E ele disse a ele: pelo contrário, agora que eu estou mais perto, porque eu já sei 1000 maneiras de como não fazer. Então vocês percebem um paradigma daquele que quer vencer e melhorar e daquele que não? Porque aquele que quer, ele tem coragem de errar. Quantas vezes for preciso? O erro faz parte do aprendizado. A medicina nos conta que uma criança, ela cai normalmente 800 vezes enquanto ela aprende a andar. Então imaginem se essa criança ali, na hora que chegou perto do 100, do 100º tombo, ela desiste. Ela nunca ia aprender a andar, né? Então nós não podemos ter esse pensamento. E a reforma íntima é justamente isso, pessoal. Nem sempre nós vamos acertar, nós vamos errar. Mas à medida que formos nos esforçando, praticando dia a dia, coisas pequenas, a gente vai começar a acertar mais que errar, até a gente vencer, né? Vencer ponto por ponto. Bom, e então, como é o método, a forma que nós praticamos essa reforma íntima no dia a dia? A metodologia Alta de Souza, ela nos ajuda, nos estimula a fazer essa reforma íntima. E é por isso que nós sempre batemos nessa tecla aqui no curso e vamos fazer também todos os dias de curso 30 minutos de reforma íntima, como o Ricardo colocou para nós ali atrás. Então vamos entender isso aí. Horário geral da reforma íntima dentro dos cursos. Então, pessoal, vejam bem, a reforma íntima ela é dividida em 3 etapas. Na aula que vem, né, sábado que vem, nós vamos iniciar às 5h30, cada um na sua sala. E aí, de 5h30 às 6 horas, vocês vão fazer o programa da reforma íntima. Cada parte tem 10 minutos. E a gente vai ver parte por parte. Então, vamos lá. Primeiro momento, que é de 5h30 a 5h40. Primeiro momento é a livre conversa. Conversa em dupla, onde ambos tecerão diálogo fraterno e amigo sobre o que tiveram vontade, desde que voltado para os nobres ideais do Evangelho do Cristo. Esse diálogo deverá acontecer sempre em duplas. É o momento em que o aluno poderá encontrar o apoio e fortalecimento moral à medida que relata o que lhe vai no íntimo e escuta, por sua vez, outro aluno, que, assim como ele, está procurando transformar-se no bem. Este é o momento em que estima a amizade sincera. Então, pessoal, 10 minutos, os primeiros 10 minutos de cada um de nós, nos institutos ou nos cursos, será uma conversa de dupla, onde a gente vai falar sobre a nossa vida. Mas lembrando, nós não estamos lá para reclamar e fazer maledicência, né? Lembra a observação ali? Pensem que Jesus está ali do lado de vocês, ouvindo aquela conversa, né? E essas duplas aí vão ser formadas por orientação do instrutor de várias formas. Pode ser um sorteio, pode ser livre opção, fichas numeradas e assim por diante. Então vamos agora para o segundo momento da reforma íntima, que são os outros 10 minutos. Esses outros 10 minutos vai ser o sustentáculo doutrinário, acompanhamento da leitura do livro do semestre. Então, pessoal, é o seguinte, cada curso vai ter um livro sustentáculo, né? Nós vamos ter o livro doutrinário do curso, vamos olhar aqui, por exemplo, o Nosso Lar.
No curso Nosso Lar, o livro doutrinário é o Nosso Lar. E o sustentáculo é os 50 anos depois. E esse sustentáculo, pessoal, ele é justamente para a gente poder ver histórias reais que aconteceram e trazer aquilo para a nossa vida, trazer aquilo para nós, para a gente poder trabalhar a reforma íntima. E a gente vai trabalhar esse livro em 10 minutos, pessoal, vocês perceberam? Então, esse momento é importante, não é de contar a história do livro, porque todos da turma vão ter lido o livro, né? Todos temos que ler. Então, não vamos contar a história, nós vamos ver aspectos, destacar aspectos importantes, como, por exemplo, o instrutor poderá dividir os personagens do capítulo em estudo entre os alunos, encarregando cada um a comentar sobre os seus defeitos e virtudes. Poderá apresentar um slide procurando estudar a personalidade e ações dos personagens mais importantes do capítulo. Encarregar um ou mais alunos para que fique encarregado de conduzir esse momento na próxima aula. Então, o instrutor vai direcionar vocês, mas normalmente ele vai pedir o quê? Para você destacar algumas virtudes dos personagens, falar de pontos capitais. Eu, por exemplo, faço perguntas e direciono essas perguntas para os alunos, porque nós só temos 10 minutos, né? Então, ali a gente vai pegar aquilo que mais os interessa para a gente aplicar no nosso dia a dia. Aqui ele está nos falando de alguns métodos de como fazer, de como destacar as virtudes, de como falar sobre esse sustentáculo em 10 minutos. Mas isso aí é com o instrutor, cada um vai seguir uma maneira. Mas o mais importante, pessoal, é que não se passe de 10 minutos, né? É apenas 10 minutos. Então, todos temos que ler o livro. Esse é um ponto importante, porque às vezes a gente não lê o livro e acaba se tornando algo chato esse momento da reforma, porque todo mundo entende a história e eu não. Então, para que seja envolvente, precisamos ler, pessoal. Vamos agora para o terceiro e último momento da reforma íntima. Esse último momento, também composto de 10 minutos, é a reflexão. Exercícios que auxiliam a reforma íntima dos alunos, levando-os à reflexão, utilizando-se para tal fim a agenda da reforma íntima. É destinada à reflexão em torno da agenda da reforma íntima, onde o aluno fará individualmente uma avaliação moral de sua semana, estabelecendo metas de melhoria para a próxima semana. O instrutor deverá proporcionar harmonia da sala. Como é um momento de reflexão individual, é conveniente manter o silêncio, a música elevada e um clima que convide à meditação. Então, pessoal, os últimos 10 minutos da reforma íntima é individual. Cada um de nós vamos fazer a nossa reflexão. Nós vamos aproveitar daquele momento onde estamos envolvidos mais próximo pela equipe espiritual da casa, pela equipe espiritual que coordena os cursos. Ali, os nossos anjos da guarda conseguem nos sintonizar mais. Então, é o momento da gente pensar: o que a gente tem feito na nossa vida? O que eu tenho feito da minha vida? O que eu estou buscando nesse curso? Desde que eu me tornei espírita, eu melhorei? Eu realmente tive uma mudança significativa? Eu estou sendo mais paciente dentro da minha casa? Eu estou perdoando mais? Eu estou tolerando mais meus colegas de trabalho? Eu estou servindo mais em todos os lugares que eu estou? Estou sendo mais prestativo, simpático? Como que eu estou? Né? Porque às vezes a gente vai vivendo a vida, aí fica igual aquela música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a vida leva mesmo. Só que às vezes ela nos leva não para bons caminhos. Porque a vibração do nosso planeta, pessoal, a vibração do nosso planeta ainda tende mais ao mal do que ao bem, porque ainda estamos em provas e expiações. Então, se a gente simplesmente se entrega, provavelmente a gente tende a ir por maus caminhos. Nós temos que ter propósito, temos que ter objetivo. E esses propósitos e objetivos têm que ter Jesus. E isso é que nós vamos pensar nessa reflexão, nesses 10 minutinhos, né? Vamos fazer aí nossas metas, como é que foi nossa semana.
certo? Percebam aí, pessoas, a importância da reforma íntima, né? Porque, afinal de contas, para que serve o Espiritismo em nossas vidas, se não para nos ajudar a nos modificar, né? Nós estamos aqui buscando essa melhora, essa reforma. Então, vamos dar valor a esses momentos aí, ó, 30 minutinhos de reforma íntima. E é claro, pessoal, que a gente precisa fazer a nossa agenda diária, né? Nós temos essa agenda, né? A casa tem essa agenda para fornecer. Depois vocês procurem Marildinha aí, que ela vai orientar vocês. Aqueles que são de fora, eu não sei se ainda tem o aplicativo, depois eu vou verificar isso aí. Mas procurem essa agenda para poderem fazer no dia a dia, que é muito importante para complementar a reforma íntima no curso. Colocamos, finalizando aqui essa parte, o instrutor poderá fazer uma prece, caso seja necessário, poderá fazer depois da prece uma pequena leitura de Santo Agostinho, balanço da semana da agenda, fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. Esse momento é muito importante, deve ser valorizado. Então, vamos fazer, pessoal. Vamos fazer esse momento aí nos nossos cursos. E para a gente encerrar nossa fala, a gente está encerrando antes do tempo, inclusive. Nós colocamos aqui uma mensagem que a gente sempre lê ela quando fala disso, que é da mãe Zeferina. Essa mensagem foi recebida na nossa casa, no dia 7/7/2018. Mãe Zeferina, pessoal, para quem está entrando agora, é um dos espíritos que nos dirige, que nos orienta, né? Que fala todas as vezes, que está sempre nos observando, ou nos observando individualmente, seguindo os nossos passos, nos amparando, tentando nos intuir. E o que ela diz para nós? O método, que é esse que nós estamos apresentando agora, é para ser seguido. Esse programa Alta de Souza foi experienciado. A nossa irmã Alta de Souza até emprestou o nome dela, mas é só para ficar mais próximo dos Fioquim, porque na verdade esse programa é do Cristo de Deus, é de Jesus, é do Mestre que permitiu se estabelecesse um programa que afinasse mais entre os estudos e as práticas. Então, pessoal, esse programa que nós estamos seguindo aqui, não foi eu, Vitor, que criou, nem ninguém aqui da Casa Espírita. Esse programa veio dos céus, veio do mundo espiritual, da falange que trabalha com Jesus para o progresso das almas aqui na Terra. Então, esse programa é divino, vamos aproveitá-lo. Vamos aproveitar isso aqui que está nas nossas mãos, né? Muitas pessoas não têm a oportunidade que nós temos de estar com esse programa abençoado em nossas vidas. E, ao mesmo tempo, isso remete a mais responsabilidade, né? Temos mais responsabilidade porque mais está sendo nos oferecido. Pessoal, é isso aí. Dúvidas, nós vamos tirar durante a aula agora, porque teremos 30 minutinhos nas nossas salas. E passa a palavra para Ricardo ou Carla. Obrigado, pessoas. Eu acho que sou eu, né? Pois é, pessoal. Então, vocês viram aí, acho que tá todo mundo acordado, tá? Não tem ninguém deitado aí não, né? Todo mundo sentadinho, estudando. Nós fizemos esse primeiro momento de explicação àqueles que estão chegando, de lembrar para nós que já estamos aí, essa importância da reforma íntima, né? Às vezes a gente se pega fazendo umas coisas estranhas, né? Discutindo com os outros. Para quê, gente? Para quê? Nós estamos aí numa encarnação para aprendermos a melhorar. E aí a gente estuda, e quando é na hora do testemunho, a gente briga, né? Então vamos procurar